As primeiras luzes do dia tocavam suavemente as águas do lago de Genezaré, que brilhavam como vidro sob o céu ainda desbotado. Ao longe, o som de vozes começou a ecoar, misturando-se ao som das ondas suaves. Uma multidão se aproximava da margem, atraída por um homem cuja fama já se espalhava pelas cidades vizinhas. Simão, Tiago e João, exaustos, terminavam de limpar suas redes. A noite tinha sido longa e ingrata. Nenhum peixe fora apanhado, e a frustração marcava o rosto de Simão. Ele suspirou profundamente, jogando a rede de lado, quando um homem sereno se aproximou. Era Jesus. Simão, disse ele com uma voz firme, mas acolhedora, leve-me um pouco para o fundo no seu barco, para que eu possa falar à multidão. Simão hesitou por um momento, seus olhos viajando entre as redes vazias e o olhar penetrante de Jesus. Finalmente, acenou com a cabeça, gesticulando para que subisse no barco. Enquanto o barco se afastava da margem, a multidão se acomodava na areia, atenta a cada movimento. No barco, Jesus começou a falar. Suas palavras eram simples, mas cheias de sabedoria, ecoando como música aos ouvidos dos que estavam à margem. Ele falava sobre o reino de Deus, sobre fé e esperança, enquanto Simão, sentado atrás dele, ouvia em silêncio. Havia algo naquele homem que desafiava explicação. Quando Jesus terminou, ele se virou para Simão e sorriu. Agora, disse, vá para águas mais profundas e lance suas redes novamente. Simão o encarou, surpreso, a hesitação clara em seu rosto. Simão franziu o senho, limpando o suor da testa. Ele lançou um olhar rápido para as redes desgastadas, depois para Jesus, que permanecia calmo e seguro. Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Sua voz carregava o peso do cansaço e da frustração. Mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Com um aceno para seus companheiros, Tiago e João, Simão começou a manobrar o barco para águas mais profundas. O silêncio no lago era quase palpável enquanto eles preparavam as redes, como se o mundo inteiro estivesse aguardando o próximo movimento. Quando as redes foram lançadas, o barco balançou suavemente. Por um momento, nada aconteceu. Simão olhou para Jesus, que apenas o observava com um leve sorriso. Então, um puxão abrupto quebrou o silêncio. A rede começou a se encher. Em questão de segundos, ela parecia transbordar de vida, puxada para baixo pelo peso dos peixes. Rápido! Ajude-me! Gritou Simão, sua voz ecoando sobre as águas. Tiago e João, em outro barco próximo, remaram desesperadamente para ajudá-lo. As redes estavam tão cheias que começaram a se romper, e os barcos ameaçavam afundar sob o peso da captura. Ao perceber a magnitude do que estava acontecendo, Simão caiu de joelhos diante de Jesus, ofegante. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas Jesus o olhou com serenidade e disse, não temas. De agora em diante, você será pescador de homens. Simão, Tiago e João se entreolharam, o significado profundo das palavras de Jesus ecoando em suas mentes. Quando chegaram à margem, deixaram tudo para trás e o seguiram, enquanto o lago refletia a luz crescente de um novo dia. Enquanto caminhavam em direção a uma vila próxima, Jesus e os pescadores recém-chamados eram seguidos por uma multidão crescente. Os passos dos discípulos eram cautelosos, estavam ainda se adaptando à presença e ao propósito de seu novo mestre. A poeira levantava sob os pés da multidão, mas ninguém parecia se importar. De repente, um murmúrio passou pelo grupo. Um homem coberto de feridas surgiu à distância, aproximando-se com hesitação. Era um leproso. Sua aparência causava repulsa, e alguns da multidão recuaram em instinto. Com a cabeça baixa, ele se ajoelhou a uma curta distância de Jesus. Sua voz, trêmula, ecoou no silêncio que tomou conta do ambiente. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus parou. Seus olhos encontraram os do homem,
e em um gesto que desafiava todas as normas sociais e religiosas, ele deu um passo à frente e estendeu a mão. Tocou o leproso. Quero, disse Jesus, com uma voz firme, porém cheia de compaixão. Seja purificado. Imediatamente, as feridas desapareceram, e a pele do homem foi restaurada. A multidão prendeu a respiração. Alguns começaram a murmurar, enquanto outros olharam para Jesus com uma mistura de espanto e admiração. Jesus então o instruiu: não conte a ninguém. Vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça o sacrifício que Moisés ordenou, como testemunho. O homem, agora curado, caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se levantou, ainda incrédulo com o que acabará de acontecer, e seguiu o caminho indicado por Jesus. A multidão, antes hesitante, começou a se agitar. A notícia do milagre se espalhou como fogo em palha seca. Mais e mais pessoas começaram a procurar por Jesus, seus corações cheios de esperança, suas vozes clamando por cura e salvação. A pequena casa estava lotada. Pessoas enchiam o interior, espremendo-se contra as paredes, enquanto outras se aglomeravam do lado de fora, tentando ouvir cada palavra que Jesus dizia. Lá dentro, o ar era denso, mas ninguém parecia querer sair. Entre a multidão, um grupo de homens se destacava. 4 deles carregavam uma maca improvisada, onde um paralítico jazia imóvel. Seus olhos cheios de determinação varreram a multidão. A entrada estava bloqueada, não havia como passar. Um deles sussurrou algo para os outros, que assentiram rapidamente. Com esforço, começaram a subir ao telhado da casa. Lá em cima, trabalharam juntos para remover parte das telhas, enquanto a poeira e os destroços caíam no interior. Jesus, interrompendo por um momento seu ensino, olhou para cima, sorrindo suavemente. Com cuidado, os homens desceram o paralítico até o centro da sala, diretamente aos pés de Jesus. A sala ficou em silêncio absoluto. Jesus olhou para o homem à sua frente, depois para os amigos do telhado. Um brilho de admiração passou por seu olhar. Vendo a fé deles, disse: os teus pecados estão perdoados. Um murmúrio de desaprovação cresceu entre os fariseus e mestres da lei presentes. Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser Deus? Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu: por que vocês questionam isso em seus corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Virando-se para o paralítico, ele continuou: para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu lhe digo: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O homem, diante de todos, se levantou. Primeiro hesitante, depois firme, ele pegou a maca e saiu, glorificando a Deus. A multidão explodiu em louvores, espanto e reverência. Do lado de fora, enquanto o homem se afastava, os amigos se reuniram ao redor dele, abraçando-o com alegria. Lá dentro, os fariseus permaneciam em silêncio, seus rostos sombrios, incapazes de refutar o que haviam acabado de presenciar. Com o sol já se pondo, os eventos do dia ainda ressoavam na mente de todos. As curas, os ensinamentos e a autoridade de Jesus deixaram a multidão em êxtase. Mas enquanto muitos ainda discutiam o que haviam presenciado, Jesus, discretamente, afastou-se. Ele caminhou para um local deserto, onde o silêncio da natureza parecia acolhê-lo. A luz dourada do entardecer banhava o cenário, e Jesus, sozinho, ajoelhou-se para orar. Suas palavras eram silenciosas, dirigidas ao Pai, em uma comunhão íntima que lhe renovava a força para a missão que ainda se estendia diante dele. Ao longe, Simão, Tiago e João observavam, respeitando a distância, mas incapazes de ignorar a serenidade que emanava de seu mestre. Os eventos daquele dia ainda estavam frescos em suas mentes: a pesca milagrosa, o toque no leproso e a cura do paralítico. Suas vidas haviam mudado em um instante,
e o peso desse novo chamado começava a se acomodar em seus corações. A multidão, que até então parecia insaciável, começava a se dispersar lentamente. Alguns carregavam consigo histórias de esperança, enquanto outros refletiam sobre o significado mais profundo das palavras de Jesus. Entre eles, o leproso curado e o paralítico recém-restaurado se afastavam, ambos com passos firmes e olhares que brilhavam com gratidão. Quando o crepúsculo finalmente envolveu o céu, Jesus permaneceu em oração, sua figura emoldurada pela luz tênue do dia que desaparecia. Seus discípulos, agora completamente entregues a ele, aguardavam em silêncio. Sabiam que aquilo era apenas o começo,